Neste vídeo, vamos aprender a calcular o mínimo múltiplo comum e entender o que é o mínimo múltiplo comum. Primeiro, vamos entender o que são múltiplos. Os múltiplos de um número inteiro são um conjunto cujos elementos são obtidos após a multiplicação desse número fixo por todos os números inteiros. Quando a gente faz a tabuada aqui, nós estamos calculando aqui, ó, tabuada do 2, os múltiplos de 2, tabuada do 4, os múltiplos de 4. E é assim, ó, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Ele é infinito, tá? Os múltiplos de 3 também, eu vou multiplicando 3 vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3, de 4, do 5, do 6 e assim sucessivamente. Agora vamos ver os múltiplos comuns entre o 2 e o 3. Então, eu tenho os múltiplos do 2 aqui, ó, e tenho os múltiplos do 3. Quem são os múltiplos que são comuns? Ou seja, ele é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Ó, o 6, olha aqui vermelhinho, o 12 e o 18. Tem mais? Tem mais. Ele é infinito, tá? Mas eu vou pegar esses 3 aqui só de exemplo. Então, os múltiplos comuns entre 2 e 3 é o 6, o 12 e o 18. E o menor deles, que é chamado de mínimo múltiplo comum, é o 6. Ele é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Eu quero o mínimo múltiplo comum entre 4 e 5. Então, eu tenho os múltiplos de 4 aqui e os múltiplos de 5 aqui. Agora, vamos ver os que são comuns, que aparecem nos dois ao mesmo tempo, que é múltiplo de 4 e de 5 ao mesmo tempo. Ó, o 20, o 40, o 60 e assim infinitamente. Temos infinitos múltiplos comuns. Mas o mínimo múltiplo comum entre 4 e 5 é o 20. É o menor múltiplo comum entre eles, ó, é o 20. E os múltiplos, mínimo múltiplo comum entre 5 e 6. Novamente, eu calculo aqui os múltiplos de 5, calculo os múltiplos de 6, vou pegar os que são comuns entre eles. Tenho 30, tenho 60, tem mais aqui, são infinitos também. Mas eu quero o menor de todos, que é o mínimo, o menor múltiplo comum entre 5 e 6, que é o 30. Então, essa é uma forma de calcular o mínimo múltiplo comum. Outra maneira de se calcular o mínimo múltiplo comum é utilizando a fatoração. Então, eu pego o 2 e o 3 aqui. O que é fatoração? Transformar em fatores. Fatores são os termos da multiplicação. Então, olha só, 2 e 3. Passo um tracinho aqui. 2, dá para dividir por 2? Dá 1. O 3 dá para dividir por 2? Não, então eu copio. Agora, o 3 dá para dividir por 3? Dá. Dá 1 aqui e 1 aqui. Então, quando eu alcanço aqui os valores 1, 1, é que eu paro, tá? Porque senão eu vou ficar 1 a vida inteira, tá bom? Agora, eu multiplico aqui os dois fatores. 2 vezes 3, 6. O mínimo múltiplo comum entre eles aqui é o 6. Olha aqui, mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6, tá? Vamos ver o mínimo múltiplo comum entre 4 e 5. Então, vamos lá. 4 dá para dividir por 2, dá 2. O 5 dá para dividir por 2? Não, então eu copio. 2 dá para dividir por 2 novamente? Então, vou fazendo. Não tem problema eu ir repetindo. 2 dividido por 2 dá 1. 5 dá para dividir por 2? Não, não dá exato, então eu copio. Agora, o 5 dá para dividir por 5? Sim, que dá 1 e 1. Parei, ó, os fatores aqui, ó. Por isso que eu falo fatorar, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 5 é o 20. Olha aqui o 20.
tá? E se eu tiver 3 termos aqui, eu quero calcular o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6. Ó, os múltiplos de 3, os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6. Quem é o menor múltiplo comum entre eles? É o 12, tá vendo? Tem outros para frente? Tem outros para frente, ó, 24, 24, 24. E tem mais, tá? Se eu continuar aqui, eu tenho infinitos. Então, é 12 aqui, tá vendo? E utilizando a fatoração? Ó, 4 dá para dividir por 2 e o 6 também. Então, o 3 não dá, eu copio. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Ainda tem algum número aqui que dá para dividir por 2? Dá, o 2. Então, vou dividir novamente por 2. O 3 não dá, eu vou copiando. 2 dividido por 2, 1. 3, eu copio. Agora, dá para dividir por 3? Dá. 3 dividido por 3, 1. Aqui eu copio 1. 3 dividido por 3, 1. Acabou aqui, ó. Tá? Acabou. E aí eu vou resolver aqui, ó. Fatorei. Transformei em 3 fatores aqui, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. E aí, eu achei o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6. Espero ter ajudado e espero ter facilitado o cálculo de mínimo múltiplo comum. Até o próximo vídeo.